Bom, pessoal, começando o nosso estudo, Introdução ao Processo Penal. Quando o Estado, por intermédio do Poder Legislativo, elabora, cria as leis penais, combinando em obrigações, na verdade, sanções, né? Termo mais técnico jurídico, aqueles que vierem a praticar a conduta delituosa, né? Aqueles que vierem praticar algum delito, algum crime, surge então para o Estado o direito de punir, ius puniendi ou jus puniendi, né, como queiram a pronúncia aí. Os infratores, num plano abstrato, e para o particular, o dever de se abster de praticar a infração penal. Bom, plano abstrato porque está na lei ali, situações abstratas, né? O caso concreto, você vai tentar, né, na medida do possível, enquadrar ao que diz a lei de uma maneira abstrata. Até porque qualquer lei não tem como fazer uma previsibilidade de tudo, né? Então, quer dizer, aconteceu um crime, você vai, diante de um fato concreto, enquadrar os artigos do direito material, direito penal, né? No entanto, a partir do momento em que alguém pratica a conduta delituosa prevista no tipo penal, tipificado nos artigos do Código Material Penal, no nosso caso, é claro, direito penal, este direito de punir, ius puniendi ou jus puniendi, desce do plano abstrato, né, que está ali nas letras da lei, né, de uma maneira abstrata, não tem como o legislador imaginar tudo, né? Por isso que a gente diz que está no plano abstrato, desce do plano abstrato, da legislação fria, das letras frias da lei, e se transforma no ius puniendi em concreto, ou seja, vai aplicar os artigos, né? O tipo penal tipificado nos artigos ali, né? Nas normas, nos seus artigos, né? Do Código Penal, no caso concreto, né? Então, passa a se chamar, ou melhor, se transforma no ius puniendi, em concreto. O Estado, que até então tinha um poder abstrato, né, genérico e impessoal, passa a ter uma pretensão punitiva concreta. Por quê? Poder abstrato, tipificado nos códigos do direito penal, genérico, não tem nenhuma particularidade, uma forma geral, né? Tanto é que tem a parte geral e a parte especial, uma forma genérica, e impessoal, erga omnes, contra todos, né? Mas aí, quer dizer, quando acontece o fato típico, o fato concreto, né? Passa a ter agora o Estado, a partir do momento que alguém comete um delito, um tipo penal, né? Até porque para ser crime nós precisamos de 3 pilares: fato típico, antijurídico e culpável, né? Ah, mas a pessoa matou a outra. Tá, ela cometeu um fato típico. Até você chamar esse fato típico de crime, você tem que ver se é um fato típico, antijurídico e culpável. Os 3 juntos, de uma única forma. Por quê? A pessoa pode matar a outra em legítima defesa. Cometeu um fato típico? Sim, cometeu um fato típico. Matar alguém, está lá no artigo 121, né? De maneira homicídio simples. Fato típico, antijurídico. Ah, mas legítima defesa não é antijurídico. Ah, então ele não cometeu o crime. Então tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Esses três pilares para dizer que alguém cometeu um crime, né? Um crime tipificado no nosso Código Material Penal, que é o Código Penal. Ok? Então tá. Bom, o Estado, que até então tinha um poder abstrato, genérico e impessoal, passa a ter uma pretensão punitiva concreta, real, de punir o suposto autor do fato delituoso, ou seja, a persecução penal. Tem o direito agora de constituir a perseguição, né? A persecução penal. Surge então a pretensão concreta, punitiva, a ser compreendida como o poder-dever do Estado de exigir de quem comete um delito a submissão à sanção penal,
Aí vai existir a famosa persecução penal. Através da pretensão concreta punitiva, o Estado procura tornar o efetivo, né, tornar real, né, concreto o ius poniendi, exigindo do autor do delito, ou seja, o criminoso, né, que este obrigado a sujeitar-se, no caso, o autor do delito está sujeito à sanção penal, está obrigado a se sujeitar à sanção penal, o cumprimento dessa obrigação, que consiste em sofrer as consequências do crime e se concretiza no dever de abster-se ele de qualquer resistência contra os órgãos estatais, no caso, o Poder Judiciário, a que cumpre executar a pena. Quando fala órgãos estatais, é claro, delegacia, vai ver a parte pré-processual, né, a autoria, a materialidade, e depois que o delegado termina o inquérito, passa para o promotor de justiça, né, aí já é Poder Judiciário, o Poder Judiciário, no caso o Ministério Público vai oferecer a denúncia, o juiz vai receber, aí já saiu da fase do inquérito, estamos na segunda fase, que é a fase processual. A primeira fase, que é a do delegado de polícia, que é a fase do inquérito policial, é uma fase administrativa, uma fase do Poder Executivo. Aí está o detalhe. Na segunda fase, aí sim, né, o juiz vai analisar o inquérito policial, ver se realmente é possível, né, vai aceitar ou não, né, a denúncia, se for o caso, apresentada pelo Ministério Público, ou a queixa-crime, se for o ofendido, a vítima, através de seu advogado. E isso está na ação penal que já está no nosso canal lá. Nós já fizemos um estudo juntos sobre a ação penal. Ok? Estou com tempo? Tranquilo. Então vamos lá. Bom, todavia, essa pretensão concreta punitiva do Estado não pode ser voluntariamente resolvida sem o devido processo legal, não podendo nem o Estado impor a sanção penal, nem o infrator, né, aquele que cometeu um crime, sujeitar-se à pena. Ou seja, essa pretensão concreta punitiva do Estado já nasce insatisfeita. Por quê? Porque, segundo Manzini, ele diz o seguinte: o direito penal não é um direito de coação direta. É claro, porque tem que ter um processo. Por mais que o réu seja réu confesso, eu cometi esse crime, eu cometi esse delito, mesmo ele confessando, ele dizendo, fui eu que fiz por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, bom, estou aqui me apresentando, vai ter um processo. Então, quer dizer, a pretensão punitiva do Estado, ela perpassa obrigatoriamente pelo processo. Ah, mas o réu se evadiu, foi embora, julgado da revelia. Ah, mas ele não tem dinheiro para advogado, constituir advogado, defensor público. Não tem jeito. Não tem como o direito material, né? Ah, matou alguém, tal, pena, tal. A pessoa que cometeu o crime tem que ter um advogado, tem que ter um defensor público, tem que ter o processo, ou seja, ampla defesa e contraditório. Isso aí é princípio constitucional. E tem um detalhe, eu já falei isso em alguns vídeos, a ampla defesa e o contraditório cabem à defesa, né? A defesa do réu. O réu tem ampla defesa e o contraditório. O contraditório porque vai rebater o que é a acusação na figura do Ministério Público, através de seu representante legal, que é o promotor de justiça, né, que faz a acusação. Só que detalhe, no caso do promotor, que é a acusação, que representa o Ministério Público, né, seu representante legal, o representante legal do Ministério Público é o promotor de justiça. Ele só cabe a ele o quê? O contraditório. Ele não precisa de ampla defesa. Né? Então, às vezes, é algo que, de repente, é uma pegadinha. Ampla defesa e contraditório para o Ministério Público. Não, o Ministério Público não precisa de ampla defesa. Quem precisa de ampla defesa e contraditório é o réu. O Ministério Público precisa só apenas de contraditório. Por quê? Ele vai alegar na sua denúncia, né, o que ele vai enquadrar como materialidade, né,
a autoria e materialidade nesse sentido, né? De repente, se tiver vários indivíduos e o Ministério Público não enquadrou, não individualizou a participação de cada um, a defesa de cada um vai alegar, não, peraí, meu cliente estava, mas ele não estava, ele não deu um tiro, ele estava lá na porta vendo a polícia chegar e tal. Ele é copartícipe, é outra situação, quer dizer, a defesa tem o contraditório, contradizer o que o Ministério Público está falando, né? E a ampla defesa de provar que ou então o cliente dele não estava ali, o CPF, houve uma confusão no número, no nome do pai, filiação, enfim. A defesa tem ampla defesa e o contraditório. O contraditório é contradizer o que o Ministério Público está dizendo que ele fez. O Ministério Público, na sua convicção, né? Na sua convicção e fundamentação, vai contradizer a defesa. Não, estava assim por isso, filmou aqui, filmou ali, a tatuagem é a mesma que a dele. Quer dizer, então, o Ministério Público tem contraditório. Isso aí, para outras partes, contraditório. Mas a ampla defesa, somente para a defesa. O Ministério Público vai se defender de quê? O Ministério Público só acusa, ele não precisa se defender de nada. Ok? Beleza. Continuando o nosso estudo, o artigo 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil adotou o entendimento que o Estado é o titular de um poder, né? Na verdade, poder dever, né? De punir, que decorre da sociedade, pertence a esta e em seu benefício deverá ser exercido pelo Estado, né? O Estado representa a sociedade. Então cabe ao Estado e não à sociedade o ius puniendi. Então esse poder dever, que é inerente ao ente estatal, né? Contudo, não é absoluto, encontrando limitações no direito, considerado lato sensu como o conjunto de normas que compõem o ordenamento. Estamos falando do direito de uma forma geral, não estamos falando aqui do processo ainda. O direito limita e disciplina o poder do Estado, evitando a prática de atos arbitrários ou atentatórios às liberdades e garantias individuais consagradas no próprio texto da Constituição, né? O poder do Estado, ele limita a autotutela, né? Aquele caso de você, claro que cabe exceções, né? Fazer justiça para as próprias mãos, a legítima defesa é o caso, mas assim, em regra, né? Evita a autotutela, né? Você fazer justiça com as próprias mãos, está tipificado no Código Penal, que nós vamos tratar da parte geral, em alguns estudos juntos, parte geral do direito penal e a parte especial do direito penal, tá ok? Então tá. Nesse contexto é que surge o processo lato sensu. Não estou falando aqui em processo penal, processo de uma forma geral. Nesse contexto é que surge o processo como um instrumento determinado pelo direito, por meio do qual o Estado poderá exercer o poder jurisdicional que lhe é conferido, ou seja, a famosa persecução penal, o direito de perseguir alguém, né, que cometeu um crime. Bom, sendo assim, o Estado ele é titular do poder jurisdicional, ponto pacífico, tá? O exercício do poder jurisdicional pelo Estado é limitado pelo direito processual, né? Por que está falando isso? Porque o direito, agora voltando ao nosso caso, no direito penal, está lá matar alguém, artigo 121, homicídio simples, beleza, você enquadrou lá. Mas você precisa do direito processual, o exercício do poder jurisdicional pelo Estado é limitado pelo direito processual. O Estado não pode punir diretamente, matou alguém, prende, não, peraí. Aí vai para a delegacia, vai ter todo um processo, aí vai ter a sentença, por mais que o réu seja réu confesso, eu matei, matou, vai ter um processo. Então, por isso que o juiz puniendi é limitado pelo direito processual. Tem que ter um processo, ok? O direito processual institui o processo como instrumento por meio do qual o Estado exerce o poder jurisdicional. É a persecução penal. Agora sim, tá? Nós vamos entrar no processo penal. O processo penal é um conjunto de princípios e regras no sentido de sanção, que tem por objetivo compor a lide penal. O sujeito ativo
é o réu, aquele que cometeu um delito. E o sujeito passivo se divide em dois: sujeito passivo material, sujeito passivo formal e constante. Se for material, sujeito passivo for material, é a vítima, ou ofendido, que é a mesma coisa. O sujeito passivo formal e constante é o Estado. Então é o seguinte: o processo penal é um instrumento determinado pelo direito, por meio do qual o Estado poderá exercer o poder jurisdicional e a persecução penal, destinado à realização do jus puniendi do Estado. Ok? Então, lembrando, o exercício do poder jurisdicional pelo Estado é limitado pelo direito processual, que evita a prática de atos arbitrários ou atentatórios às liberdades e garantias individuais. E também evita, né, a justiça feita pelas próprias mãos. Há exceções, mas a regra é essa. A legítima defesa, a legítima defesa é uma coisa. Tá? Direito material penal, direito penal. Processo penal. Na esfera penal, a trilogia composta pelos elementos poder, dever, direito, processo apresenta direta relação com o exercício do direito de punir do Estado com o ius puniendi, ou jus puniendi, como queiram pronunciar. O ius puniendi, enfim, direito de punir do Estado, é, ao mesmo tempo, primeiro, decorrência lógica. Segundo, objetivo principal do poder estatal, exercido por meio de um processo disciplinado por meio de normas e princípios jurídicos. Até porque ninguém é punido, se alguém cometeu um crime, ninguém é punido diretamente pelo Estado. Tem que passar por um processo, independente se é réu confesso ou não. Ponto pacífico. Não tem nem mais o que questionar sobre isso. Basta observar que, se uma pessoa realiza determinada conduta descrita em um tipo penal incriminador, lá nos artigos, parte geral, parte especial do nosso Código Penal, que é o direito material penal, a consequência dessa prática será o surgimento para o Estado do poder-dever de aplicar a sanção correspondente, ou seja, a sua famosa persecução penal. Essa aplicação não poderá ocorrer à revelia, né? Ao arrepio da lei, como a gente gosta de falar de uma maneira rebuscada, ao arrepio da lei. Não, a lei não viu, não pode. Não pode ocorrer a revelia dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, né? Sendo necessária a existência de um instrumento, entre aspas, instrumento, que voltado à busca da verdade real, a busca, né? É um vir a ser, né? Todo mundo almeja essa verdade real, a não ser que for um réu confesso, né? Que fala com a toda a literalidade, mas aquele que cometeu um crime, mas eu fiz por causa disso, por causa daquilo, aí tem que convencer. Se for um crime de homicídio, se for julgado pelo tribunal de júri, por exemplo, tem que convencer os jurados, né? Que qualquer um na situação dele cometeria o crime que ele cometeu. Isso aí já é tribunal de júri, enfim. Voltado a um instrumento que, voltado à busca da verdade real, possibilite ao imputado, no caso o réu, contrapor-se, contradição, opor resistência à pretensão estatal de punir, que é a persecução penal. Então, no caso aqui, o imputado contrapor através de quê? Ampla defesa e contraditório. Beleza? Na verdade, as pessoas confundem muito, mas o advogado, as pessoas, senso comum, confundem muito. O advogado criminalista, ele não defende o crime, né? O crime é indefensável, está lá tipificado, matou alguém, artigo 121. O advogado criminal, ele não defende o crime em nenhum momento. Ele defende, sim, um processo judicial justo, que é bem diferente. Ampla defesa, contraditório, vai alegar ali a prova, vai alegar que o remédio que ele toma acontece isso, mudança de humor, mexe com o psicológico, ele já tem problema, enfim. Né? Então, o advogado criminalista, ele não defende o crime é indefensável. Né? O advogada criminalista, defende é que o seu cliente, né, o réu, tenha
um processo judicial justo, com sua ampla defesa e contraditória, até porque a defesa dessa pessoa que cometeu um crime, né, tendo garantido seus direitos, né, a ampla defesa e contraditório, é uma defesa de toda a sociedade. Por que mal? Porque qualquer um poderia estar no lugar dele. Né? Porque muito se fala no rigor da lei, mas quando não é um parente nosso, não é um filho nosso, um parente nosso, um amigo nosso, né? No trânsito acontece muito isso. Quando é um crime penal, todo mundo, tem que fazer isso, fazer aquilo, presídio, tá certo mesmo e tal. Mas em relação aos crimes de trânsito, que seu amigo, seu filho, né, um conhecido seu, tomou o teu alcoólico acima normal e dormia no volante, ou enfim, né? Cometeu um delito com um carro, matou alguém, subiu a calçada, aí você né, já fica silente, né? A sociedade já fica silente, porque é mais visível você, é mais passível de cometer um crime de trânsito do que você roubar, matar alguém, assassinar, né? Não é que não acontece, acontece, mas o crime de trânsito é mais próximo da gente. Então, quer dizer, as pessoas querem um rigor, mas não tem, a pessoa leiga, né? Pessoa do senso comum, mas não tem uma visão maior, como a gente tem no mundo jurídico. Todo mundo tem direito à sua ampla defesa e seu contraditório. Tem direito à defesa. Então a gente não pode crucificar um profissional da área penal, porque eu não vejo assim. Para mim, até porque não existe diferença entre juiz, promotor e advogado. Até porque artigo 133 da Constituição diz que, salvo engano, o advogado é essencial à justiça. Eu não sei se é 133 ou 103, agora eu me confundi aqui. Eu vou dar um pause e vou ver isso aqui. Bom, consultando aqui a Constituição, realmente eu acertei, né? Artigo 133 da advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Está aqui, né? Aliás, a matéria de processo penal, ela tem vários artigos aqui no Vadimeco, nossa Bíblia, né? Do acadêmico, da acadêmica de direito, né? Beleza? Então, onde é que eu parei? Tá. Bom, vamos ler agora. Bom, surge então o processo penal como instrumento destinado à realização do ius puniente, ou jus puniente do Estado, e cujo desenvolvimento será regido por um conjunto de normas, preceitos e princípios que compõem o direito processual penal. O Estado é titulado ius puniendi, ou seja, direito de punir. O exercício do ius puniente pelo Estado é limitado pelo direito processual, ou seja, conjunto de normas, preceitos e princípios. O direito processual institui o processo criminal como instrumento por meio do qual o Estado exerce, né, o jus puniendi, poder e dever de punir. Vamos agora falar do conteúdo do processo penal. Se por um lado a finalidade do processo é possibilitar o Estado juiz, né, a satisfação do ius puniendi através da persecução penal, e por outro, a realização desse direito de punir está condicionada, atrelada mesmo, à observância de garantias constitucionais que permitam ao imputado, que no caso é o réu, opor-se à pretensão punitiva do Estado, ou seja, resistir. Ele vai resistir, ele vai alegar a sua defesa, porque fez, porque foi obrigado a fazer, enfim. Vai ter sua defesa, uma ampla defesa. Conclui-se que, para alcançar validamente o seu desiderato, a realização do jus puniendi, a realização da persecução penal pelo Estado e atingir o fim a que se destina, possibilidade ao Estado da satisfação desse sentimento, né, de justiça através do jus puniendi da sociedade, o processo deverá ter desenvolvimento regular, o que compreende, primeiro, instauração de uma relação jurídica processual triangularizada. Por isso que eu falei ainda há pouco que, para quem é leigo, né, o senso comum, o juiz manda no promotor, o juiz manda no advogado. Negativo. Para nós do direito, o nosso mundo que é jurídico, a gente sabe, todos estão iguais. Promotor, juiz
e Ministério Público. Até tinha, né, a cadeira maior do juiz. Hoje em dia não, então não é promotor de justiça e juiz ficam de lado ali, o promotor do lado direito do juiz está uma convenção formal, um ato solene, solenidade, mas todo mundo é igual, ok? Está considerando observância das garantias que permitam ao imputado, no caso o réu, resistir, ou seja, opor resistência à pretensão punitiva estatal, com a defesa, né, ampla defesa e contraditório. Conclui-se que, para alcançar validamente seu desiderato do Estado, que é a realização do direito de punir, e atingir o fim a que se destina, possibilidade ao Estado de satisfação do jus puniendi, que é a persecução penal, o direito de perseguir, né, o processo deverá ter desenvolvimento regular, o que compreende instauração de uma relação jurídica processual triangularizada pelo juiz, como sujeito processual imparcial, a quem compete da decisão, né, do litígio, da lide, e pelas partes, a acusação, né, no seu polo ativo, na figura do Ministério Público, que através de seu representante legal, que é o promotor de justiça, e o réu, que representa a defesa, né, que está no polo passivo, através do seu advogado ou defensor público, né, para fazer a defesa do réu, que está no polo passivo. Define-se assim a relação jurídica, como o vínculo que se estabelece entre os sujeitos, né, que no processo ocupam posições distintas e aos quais assistem, né, faculdades, direitos e obrigações, né? A realização de uma sequência ordenada de atos, chamada de procedimentos, sequência ordenada de atos, procedimentos processuais, a qual abrange necessariamente a formulação de uma acusação pública, se for pública, denúncia, se for privada, queixa-crime, o exercício do direito de defesa, a produção das provas requeridas pelos polos acusatório, na figura do representante legal do Ministério Público, que é o promotor de justiça, e defensivo, né, do réu, que é o advogado de defesa ou o defensor público, se ele não tiver condições financeiras. E a decisão final, sentença condenatória, proferida pelo juiz de primeira instância. Tá? Beleza, eu tinha algo para falar aqui, mas está nos vídeos da ação penal, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá? Importante ter em vista que, tanto na relação jurídica processual triangularizada, juiz e parte, estabelecida entre os sujeitos distintos, quando no procedimento, sequência de atos ordenados propriamente dito, deverão incidir os princípios processuais penais constitucionais, assecuratórios de garantias, como a do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal, publicidade dos atos, de ser julgado o réu por juiz com competência previamente definida a partir de normas jurídicas gerais, que é o juiz natural e também o promotor também o juiz natural e o promotor natural. É como eu falei, a parte processual penal, que artigo 5º você tem milhões, né, de artigos aqui que embasam o nosso processo penal, tá? Que nós vamos falar mais à frente sobre os princípios processuais. Mas antes de falar sobre os princípios, né, processuais, que vai ser tema do nosso próximo encontro aí, vamos falar sobre as fontes do direito processual, origem e forma como se exteriorizam as normas, preceitos e princípios jurídicos. Bom, por fonte do direito, entende-se a origem, a forma como se exteriorizam as normas, os preceitos e os princípios, preceitos, regras, né, que informam os processos penal e sua observância, é condição para o seu desenvolvimento regular. Segundo a concepção mais aceita, né, mais larga, mais, né, no caso majoritária, classificam-se em fontes materiais ou substanciais ou fontes de produção. A gente sempre fica atento a essa nomenclatura, esse sinônimo. Né? De repente ele vai dizer assim, fontes substanciais, fontes de produção. Você sabe que está se referindo às fontes materiais. E as fontes formais, ou fonte de revelação, ou fonte de cognição, ou de conhecimento. Cognição e conhecimento é a mesma coisa, porque às vezes vem lá, mas a fonte de revelação, porque não é usual. Então, aquele que vai elaborar a tua prova, banca da OAB, concurso público, professor em sala de aula, professora de direito, vai partir para os sinônimos, para ver se você lê mais de uma doutrina, porque realmente tem doutrinador que fala, fontes formais, aí tem outro que já fala assim, fonte de cognição ou conhecimento. Cognição e conhecimento é a mesma coisa.
Então, quer dizer, mas também tem aqui, ó, fonte de revelação. Então, você realmente tem que ler bastante, montar teu material didático e fazer as suas anotações. Tem que comentar, por isso que eu faço apostila, porque eu pego daqui, pego dali e vou montando meu estudo. Pego uma doutrina aqui, pego e vou montando, né, o meu estudo, entendeu? Baseado sempre na doutrina, né? Essa é a fonte inesgotável de argumentação. Deixa eu ver se estou com tempo ainda. Estou mais um tempinho. Então tá. Primeiro, fontes materiais. Competência para produzir norma processual. A União Federal não é a única fonte material de direito processual penal. Artigo 24, inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil. Fontes materiais ou substanciais ou de produção, né? Corresponde às entidades ou sujeitos aos quais incumbe a geração de normas, geração no sentido de criação de normas jurídicas sobre determinadas matérias. Trata-se de quem tem, a fonte material, trata de quem tem competência para produzir a norma. No caso, a União, privativamente. Importante, a competência privativa pode ser delegada, né? A competência exclusiva, não. Importante, tá? No próximo vídeo eu reitero essa lembrança aqui das fontes materiais, tá? Então, no nosso próximo encontro, vamos continuar de fonte material, fazendo aqui um bate-bola, uma retrospectiva e continuando, tá ok? Até a próxima!